Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como passou de ontem para hoje? Espero que todos estejam bem. Hoje, 23 de março de 2021, terça-feira, nós vamos iniciar a nossa revisão de geografia. Então, ontem vocês já responderam essa revisão e hoje nós vamos fazer a correção. E o tema que nós estamos trabalhando é paisagem, isso mesmo. Então, em geografia, neste primeiro bimestre, nós falamos sobre as paisagens, as variedades de paisagens que tem no nosso ambiente. Vamos pegar a revisão então para acompanhar a correção? Número 1. O que significa paisagem? Paisagem é tudo que tem aí ao nosso redor, o que os nossos olhos alcançam, tá? Então, tudo que eu vejo é um tipo de paisagem. São todos os lugares, que meus olhos alcançam. São todos os lugares que meus olhos alcançam. Como cidades, praias, o campo, que é um ambiente rural, tá? Os rios, florestas, desertos, e tantos outros. Então, eu coloquei desta forma, tá? Pode ser que a sua resposta não tenha sido do mesmo jeitinho que da professora, né? Tá? São todos os lugares que meus olhos alcançam, como cidades, praias, o campo, os rios, florestas, desertos e tantos outros. Então, tudo que eu vejo é considerado um tipo de paisagem. Número 2, informe o nome dos espaços abaixo. Então, qual é o nome que estão esses elementos? Primeiro elemento aqui, nós temos elementos que a gente costuma ver na praia. O segundo elemento, a gente costuma ver esses elementos aqui na onde? No campo, né? O campo que eu me refiro é o campo da fazenda. Então, a gente vai colocar campo por quê? Porque nos livros vem a palavrinha campo lá, tá bom? Mas se você tiver colocado fazenda, também está correto. E a terceira imagem? Esta imagem aí é a imagem dos índios, né? É uma área indígena, tá? Então, é um lugar indígena. E este lugar aí fica na onde? Nós chamamos aí de aldeia, tá? Então, os índios, eles moram em uma aldeia. Número 3, diferencie paisagem urbana de paisagem rural. Então, o que é paisagem urbana e o que é paisagem rural? Qual que é a diferença das duas paisagens? Paisagem urbana, o que apresenta em uma paisagem urbana? Uma grande quantidade de moradias. Nós temos aqui no livro, ó,
lá na página 13, nós temos aqui o significado, tá bom? Ó, paisagem urbana são aquelas que apresentam em seu espaço uma grande quantidade de moradias, estabelecimentos comerciais, indústrias, ruas, avenidas. E paisagens rurais são aquelas que apresentam espaços agrícolas. Nesses espaços existe uma grande quantidade de plantações, criações de animais, estradas e vegetação natural. Então, aqui está informando a diferença entre paisagem urbana e paisagem rural, tá? Então, vamos colocar assim, paisagem urbana são aquelas que apresentam em um espaço uma grande quantidade de moradias, estabelecimentos comerciais, indústrias, ruas, avenidas. Paisagem rural são aquelas que apresentam espaços agrícolas, e existe uma grande quantidade de plantações, criações de animais, estradas de terra e vegetação natural. Professora, eu não coloquei tudo isso daí. Tudo bem, tá? Se você tiver colocado em outras palavras o que significa paisagem urbana, mas estiver dentro deste contexto, está correto, tá? Então, vou só fazer a leitura aqui novamente da resposta. Paisagem urbana são aquelas que apresentam em um espaço uma grande quantidade de moradias, estabelecimentos comerciais, indústrias, ruas, avenidas. Paisagem rural são aquelas que apresentam espaços agrícolas e existe uma grande quantidade de plantações, criações de animais, estradas de terra e vegetação natural. Número 4. Marque X nas respostas corretas. Os grandes comércios localizam-se em quê? Esse em quê aqui, vocês riscam aí, tá? Foi um erro aí de digitação. Então, vocês riscam esse em quê e acrescenta aí um na, área rural. Então, os grandes comércios localizam-se na área rural? Não. Então, esta frase ela está incorreta, não vai marcar X. É possível encontrar cidades pequenas e cidades grandes? Sim. Então, nós temos aí, no nosso país, nós temos cidades pequenas com pouca população e nós também temos cidades grandes com muita população, tá? Então, nós temos dois tipos de cidade aí no nosso país. Existem nas paisagens urbanas as cidades históricas? Sim. Então, dentro
de uma cidade, nós temos lá elementos históricos daquela cidade, né? Que ajudou a construir aquela cidade. Lá na página 16, nós temos aqui, ó. Existem ainda nas paisagens urbanas as cidades históricas. Muitas das construções dessas cidades foram feitas em outras épocas. Então, nós temos uma cidade pequena e é considerada uma cidade histórica, porque nós temos elementos lá que contam a vida daquela cidade, tá? Que não foram destruídos com o passar dos anos. Número 5, o que chamamos de metrópoles? As grandes metrópoles são as cidades grandes, isso mesmo. Então, aqui no livro, nós temos aqui no livro, aqui ó, metrópoles. Então, são as grandes cidades, tá? Grandes cidades brasileiras chamadas de metrópoles. Então, vamos escrever. São as grandes cidades brasileiras. Número 6. Numere de acordo com o que é possível encontrar. 1 para a área urbana e 2 para a área rural. Tá. Paisagem com plantações e animais. A gente vê mais na área rural. Então, número 2 aqui. Cinemas na cidade, área urbana. Empresas também na cidade, área urbana. Chácaras na área rural, número 2, tá? Área rural. Qual dessas imagens é mais parecida com o lugar onde você mora? Por quê? Então, nós temos aqui a primeira imagem, uma cidade que tem prédios, casas. E aqui nós temos o quê? Um ambiente rural. Nós temos uma fazenda aqui, tem uma casa aqui com um gado, tá bastante verde aqui o capim. Então, nós temos aqui 2 tipos de ambientes. Vocês irão responder aí, né? Qual que é mais parecida com o lugar onde você mora? Se é parecido com a primeira imagem, você vai colocar primeira imagem. Né? Não acredito que ninguém mora na área rural, tá? Mas pode ser que alguém more. Então, vou colocar aqui, ó. Primeira imagem. Então, qual dessas imagens é mais parecida com o lugar onde você mora? Primeira imagem. Por quê? Porque é um ambiente que tem casas e prédios. Ou é um ambiente que tem várias moradias, ou é um ambiente que tem empresas, tá? Número 8, pinte as frases corretas. Na área urbana, as atividades que predominam são o cultivo de alimentos e a criação de gado. E aí? Na cidade, nós temos cultivo de alimentos e criação de gado? Não, né? O cultivo de alimentos e criação de gado é no ambiente rural. Na área rural, as pessoas moram nas fazendas e sítios? Sim. Então, na área rural, as pessoas moram nas fazendas e sítios. Na área urbana, encontramos intenso movimento de pessoas e veículos nas ruas e avenidas? Sim. Então, a área urbana ela é bem movimentada, tá? Observe as fotos. Nós temos aqui a primeira imagem, né, de uma cidade com prédios,
Aqui nós temos avenidas, casas. Segunda imagem aqui já é um ambiente mais rural, né? Que nós temos um lago com patos, tá? Você acha que as paisagens acima são diferentes? Por quê? Elas são diferentes, não são? Sim. Por que elas são diferentes? Então, aí você vai escrever aí as diferenças, tá? Resposta pessoal, tá? Então, cada um vai colocar a diferença que viu aí. Letra B. Você consegue perceber algum elemento em comum entre os dois espaços? Tem alguma coisa igual aí entre os dois espaços? Qual? Então, você vai observar aí o que tem de igual. Você conseguiu ver o que tem de igual nesses dois espaços? Ah, professora, eu consigo ver, porque aqui eu vejo que tem um verde. Aqui também eu vejo que tem verde, né? Então, nós temos aí a grama, tá? Então, sim, a grama. Isto, sim, a grama, né? Separado. A grama. O que mais que você consegue perceber aí que é igual? Tá? Aqui nós temos muitos prédios. Nós não temos muitos prédios aqui, mas aqui nós também temos moradias, tá? Nós também temos moradia. E aqui nós também temos uma moradia. Então, a grama, a moradia. Se você percebeu alguma outra coisa, você escreva aí, tá bom? Número 10. Escreva U para as características mais comuns nas áreas urbanas e R para as características mais comuns nas áreas rurais. Plantações é mais comum na área urbana ou na área rural? Rural, professora, porque é onde tem as plantas, tá? Aonde tem o quê? Plantação de cenoura, plantação de hortaliças, plantação de frutas, tá? Então, é na área rural que a gente vê mais plantações. Poluição, ixi, é na cidade, né? Poluição, então é urbana, na cidade. Paisagens naturais. Um ambiente que é natural é um ambiente da natureza, tá? Então, é um ambiente rural, tá? Então, é R. Construções de prédios, casas, ruas e fábricas. É um tipo de característica na área urbana, na cidade. Então, na cidade que eu tenho prédios, casas, ruas e fábricas. Vamos colocar o U. Isto. Número 11. Observe a paisagem do lugar onde você mora e escreva elementos que foram feitos pelas pessoas. Então, você mora aí no setor. E nesse setor aí, você olha aí ao seu redor e tem o quê? Paisagem, não tem paisagem? O que é que foi construído aí pelas pessoas? Professor, aqui na minha rua foi construído um ponto de ônibus. O ponto de ônibus aí também simboliza aí uma paisagem, é um elemento que faz parte de uma paisagem, tá? Ah, foi construído aqui na minha rua, professora, um poste. O poste também é um elemento que faz parte de uma paisagem, tá? Foi construído um predinho, um sobrado, tá? Uma moradia, um supermercado. Então, você vai escrever elementos que foram feitos pelas pessoas aí e que faz parte do lugar que você mora. Então, resposta pessoal número 11, tá? Número 12, ilustre 3 tipos de paisagem urbana. Então, você vai desenhar aí 3 tipos de paisagem urbana, né? Um tipo de paisagem que tem na sua cidade.
Eu tenho aqui um tipo de paisagem urbana, né, que é nas ruas. A gente vê movimento de motos, carros, né? E também temos aqui prédios, tá? Aqui nós temos um outro tipo de paisagem urbana, que é uma praça, isso mesmo, uma praça. Aqui nós temos a imagem do comércio. O comércio também é um tipo de paisagem urbana. Bom, então vocês viram aí alguns tipos de paisagem que tem em uma cidade, tá? Vocês irão ilustrar aí de acordo com a preferência de vocês, sendo uma paisagem urbana, tá bom? Número 13, informe no quadro o que está sendo solicitado. Então, nós temos aí dois tipos de paisagem e nós vamos descrever o que está pedindo aí em cada paisagem. De acordo com as imagens, então, aí, quais são as cores predominantes na imagem da praia? Então, na praia nós temos aí o azul, nós temos o verde, nós temos o branco, nós temos aí, né, essa cor aqui da areia aqui, né, um marrom claro. Bom, existem vários tons de areia, né? Então, uns falam que é um tom rosado, outros amarelo, outros marrom, tá? Vou colocar aqui marrom claro. Bom, já vou colocar aqui também as cores que predominam a natureza aí, né? Esse ambiente aí da floresta, que é o verde e o preto do tronco. Bom, sons. Quais são os sons que você ouve na praia, que você escuta na praia? Os sons. Eu escuto o barulho do vento, professora. Então, vou colocar aqui barulho do vento. Eu escuto o barulho das ondas, do vento, das ondas, tá? E quando você está numa mata, eu escuto o canto dos passarinhos. Canto dos pássaros, tá? Odores. Odores é o cheiro. Qual o cheiro da praia? Cheiro da água salgada? Será? Então, cheiro do mar. Vou colocar cheiro do mar, tá? E na floresta, qual o cheiro que você sente na floresta? É um cheiro assim de frescor, né? De terra. Cheiro de terra fofa, né? Aquela terra molhada, úmida. Elementos. Quais são os elementos que nós temos aí na praia? Nós temos o coqueiro, nós temos areia, nós temos água. E aqui na mata nós temos árvores, tá? Nós temos mato. Esses são os elementos que tem nesses dois ambientes, tá bom? Claro que pode ser que o que vocês responderam pode ser que alguma coisa esteja diferente da professora, tá? Número 14, coloque o código abaixo para marcar. Nós temos aqui a bolinha preta para elemento natural e a estrela para construção do homem. Então, de acordo com a imagem aqui,
vocês irão verificar, né, o que é elemento natural, vai colocar a bolinha. O que é construção do homem? A estrela. Bom, então aqui nós vamos colocar uma bolinha para o elemento que é modificado pelo homem, né? Que o homem construiu. Nós vamos colocar a estrela para que o homem construiu. Então, o prédio foi o homem que construiu. Vou colocar uma estrela. O que mais que o homem construiu? Aqui, ó, essa ponte aqui, né? Uma ponte não, um túnel, né? O túnel o homem construiu. O que mais que o homem construiu? Essa deve ser um espaço aqui, né? De alguma indústria, de alguma fábrica, o homem que construiu. O que mais? Vamos ver aqui, né? Aqui, ó, a ponte, o homem que construiu, tá? Casas, né? O homem que construiu, as ruas, no caso, ruas. Aqui, casas, né? O homem construiu. O que mais? Aqui nós temos rio, aqui não é, né? Porque aqui é um ambiente do rio, da natureza. Só isso? Então, vamos agora colocar do ambiente natural. Ambiente natural é uma bolinha preta, né? Então, aqui nós temos o morro aqui, um ambiente natural. Aqui nós temos o quê? Um rio? É, um rio, né? Olha a água descendo aqui, né? Um rio, um ambiente natural. Aqui nós temos algumas árvores, tá? Aqui nós temos um rio, né? Aqui é um homem que está trabalhando no ambiente rural, né? Então, aqui ele está arando a terra. Aqui nós temos o lago, né? Aqui a terra é um ambiente natural, né? Aqui a cerca, né? A cerca é um elemento e que o homem construiu. Então, estrela, tá? O homem construiu. O carro também, né? O homem construiu, tá bom? Faltou aqui, ó, né? Aqui é o quê? Será que são árvores aqui, esse espaço? Tá parecendo árvores, né? Ou árvores. Vou colocar aqui, eu estou vendo como árvores, tá bom? Então, vou colocar o círculo, tá? Então, ficou desta forma o meu. Claro que é a visão de cada um, né? Pode ser que você veja de outra forma. Terminamos, então, a correção da revisão de geografia, tá? Então, hoje nós já terminamos a revisão de geografia. Terminamos também o conteúdo do livro do primeiro bimestre. Então, quem não me enviou as fotos das atividades no livro, pode estar me enviando até a página 24, tá? Das atividades do livro de geografia. Pode me enviar a revisão também de geografia, a foto da revisão de geografia já corrigida, certinho? Nós temos uma atividade na folha para responder, né? No caso aí, vocês irão colar no caderno essa atividade de geografia na folha, que é esta atividade aqui. Bem fácil essa atividade de geografia, tá? Na número 1, você vai circular o que não é natural, o que não foi construído pelas pessoas, tá? E na número 2, você vai pintar somente os elementos naturais. Então, você vai fazer essa atividade na folha, recortar e colar no caderno. E a professora vai passar uma outra atividade para vocês copiar no caderno. Então, vocês terão duas atividades de geografia. Essa na folha, que é bem simples, e uma de copiar no caderno, certinho? Então, bom, então por hoje nós encerramos geografia. E amanhã
nós vamos fazer a correção da revisão de ciências. Então, hoje vocês irão responder a revisão de ciência, essa daqui. Então, aqui nós temos a revisão de ciências, número 1. Vocês irão completar aqui, né, as frases com as palavras que estão no quadro. Número 2, nós temos aqui o nosso sistema solar. Então, vocês irão escrever aqui o nome dos planetas que faz parte do nosso sistema solar. Número 3, vocês irão ilustrar a estrela que está no centro do sistema solar. Qual que é essa estrela que está no centro do sistema solar? Número 4, quais são os elementos necessários que encontramos no planeta Terra? Como se sem esses elementos não há sobrevivência. 5, vocês irão completar com o nome do movimento que a Terra faz. Então, ela tem 2 tipos de movimento, tá? Vocês irão completar com o nome deste movimento de acordo aí com a frase. 6, vocês irão ler as frases e pintar as frases corretas. 7, o que são estrelas? Escrever o significado de estrelas. 8, vocês irão informar o nome dos pontos cardeais. 9, vocês irão escrever aqui o nome do instrumento usado para orientar os astrônomos e navegadores, sendo encontrada sua ilustração no mapa. Então, no mapa, lá no cantinho, a gente sempre vê essa imagem. Qual que é o nome desta imagem? 10, desembaralhe as letras e descubra os nomes utilizados para o nascer e o pôr do sol. 11, escreva o nome das 4 fases da Lua. 12, qual é o satélite natural da Terra? 13, vamos pintar as camadas da Terra e depois nomeá-las. E vocês irão escrever o nome das camadas aqui. 14, vocês irão ler aqui atmosfera, hidrosfera, litosfera e manto, e aqui vai colocar os respectivos números na frase correta de acordo com as camadas aqui da Terra, tá? Aprenda a voar para o seu sucesso. Então, eu acredito no potencial de cada um de vocês. Tá bem fácil, bem explicadinho aqui as questões da revisão de ciências, tá bom? Então, responda, utilize o livro como instrumento de pesquisa, instrumento não, né? Meio de pesquisa, tá? Um material escolar de pesquisa, tá bom? Utilize o livro de ciências para qualquer dúvida. Tudo está lá no conteúdo de ciências.